CESP é a banca examinadora escolhida para aplicar as provas de analista da DPDF. Então, para sair na frente nos seus estudos pré-edital, você precisa entender qual é o perfil dessa banca e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados! Eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar sobre o assunto que está em alta, que é o concurso de analista da DPDF, que está prestes a sair o edital. A gente já sabe a banca escolhida e eu recebi uma pergunta do Jonatas Roberto, na verdade várias perguntas que têm a ver com o perfil da banca. Ele comentou no meu último vídeo sobre como estudar para analista da DPDF no pré-edital, que inclusive eu vou deixar o link aqui no card para vocês acessarem. E ele fez um comentário muito pertinente, perguntando várias coisas que são voltadas para o perfil da banca, que é, obviamente, o CESP, ou melhor, o SEBRASP hoje em dia. Para responder aquelas várias perguntas que o Jonatas fez, eu vou usar um pouco da minha experiência, obviamente, por ter sido aprovado para analista em alguns concursos que eram aplicados pelo CESP, e também, óbvio, o que evoluiu na banca nesses últimos tempos. Por que eu vou usar essa técnica para explicar para vocês o perfil? Porque o último concurso de analista da DPDF, que foi o primeiro, não foi feito pelo CESP, pela CESP ou pela SEBRASP. Então, não se tem muito uma linha do que pode vir pela frente. Mas se a gente analisa o perfil recente da banca e como historicamente ela evoluiu, a gente consegue ter uma previsibilidade maior aí. Além disso, também entender a instituição por dentro. A Defensoria Pública do Distrito Federal coopera bastante para isso, porque a gente sabe quais são as demandas da instituição e normalmente os perfis de bancas, né, das provas especificamente, tem aí uma vocação para levar para dentro da instituição pessoas que têm a ver com o trabalho cotidiano, e as bancas têm entregado isso de uma forma bem efetiva nas suas listas de aprovação. Para começar, então, qual a profundidade dos temas? Tanto faz se vai ser questionado o texto de lei, a jurisprudência, a doutrina, em todas as matérias aí, óbvio, aí só tirando português, que é uma matéria de conhecimento básico que não tem esse tripé de conhecimento que seria a lei seca, a jurisprudência e a doutrina. Normalmente, o CESP, especificamente SEBRASP, a gente consegue identificar uma certa subdivisão entre a profundidade dos assuntos de acordo com o nível do concurso. Então a gente tem os concursos para técnicos, concursos para analistas, concursos para membro. As questões mais difíceis, em regra, estão nos concursos para membro e normalmente essas questões são as mais profundas, as mais específicas e de todas as matérias possíveis. A de analista já tem um perfil, digamos, de média profundidade, não tão profundo quanto a de membro, mas não tão raso quanto a de técnico. Então a gente começa a ver que esse perfil de profundidade para uma prova de analista normalmente é médio de acordo com as questões recentes que a banca vem aplicando, e por isso que é importante vocês fazerem questões recentes da banca, CESP especificamente aqui nesse caso, porque vocês vão ter uma ideia mais ou menos do que eles vêm cobrando dentro das matérias. E é óbvio, sempre fazer um cotejo com o edital anterior, enquanto vocês não têm o edital novo, e a partir do momento que vocês tiverem o edital novo, olharem especificamente os itens que estão lá no edital e o tipo de questão que vocês estão fazendo, se está enquadrado ou não dentro desses itens. Porque eu vejo muita gente fazendo questões em toneladas e não está se atentando que muitas vezes uma questão que eles estão respondendo não está lá no edital. O item que diz respeito ao conhecimento para conseguir responder aquela questão não está no edital. Então vocês têm que ter muita atenção quanto a isso. Então a resposta final aqui quanto à profundidade média para analista. Poxa, professor, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Profundidade média, que respostinha minha boca, né? Gente, não tem uma resposta muito melhor que essa, porque é exatamente isso. A banca ela se subdivide nesses 3 níveis que eu falei para vocês,
E eles vão questionar direito especificamente para um cargo de analista, onde é necessário ser bacharel em direito, um questionamento de forma média, não vai ser tão profundo, não vão ser questões tão longas quanto o de membro, ou seja, eles cansam menos o candidato nos seus questionamentos. Mas isso não quer dizer que a prova é mais fácil. Na verdade, é o oposto. Isso demonstra que as notas de corte vão ficar mais altas. O conhecimento hoje está sendo difundido de uma forma muito mais democrática, muito mais ampla do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, os concursos de técnico e analista são tão difíceis quanto o de membro, não por conta da profundidade das questões, mas sim da pontuação que os candidatos têm feito nessas provas, que são pontuações altas e dá uma concorrência acirrada. Isso exige de vocês mais concentração na prova, errar por menos bobeira e também saber chutar com consciência as questões que vocês não sabem. Por quê? É impossível você ir para uma prova e saber responder todas as questões. Você pode perguntar para o primeiro candidato lá, o número 1 do concurso, ele vai falar que algumas ele chutou também, ou que ele não sabia a resposta, mas ele teve ali um palpite de que aquela era a solução para o questionamento. Então vocês não têm como saber tudo para fazer uma prova, então vocês têm que saber um pouco de como chutar. Especificamente para o CESP, se for certo e errado, a prova inteira de certo e errado, que a gente ainda não sabe se vai ser nessa metodologia, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, para quando vocês souberem especificamente qual vai ser a metodologia que o CESP vai aplicar na prova. Em regra, o CESP aplica sim certo ou errado, mas o modelo anterior que a gente tinha era de múltipla escolha, então não dá para saber exatamente como vai ser aplicada essa prova, como vai ser a metodologia das questões que vão estar na prova de vocês. Bom, pessoal, antes de eu continuar, se você está gostando desse vídeo, deixe um like e compartilhem com quem vocês acham que vou fazer essa prova com vocês, para vocês debaterem as estratégias de estudos e, obviamente, se inscreva no canal e ative as notificações, coloque as aspas no sininho, para que vocês não percam nada do que eu posto aqui, que eu tenho certeza que são conteúdos que vão fazer você chegar mais próximo da sua vaga de concurso. Então, vamos voltar. Como eu já havia falado anteriormente, invariavelmente uma prova objetiva, ela vai passar pelos 3 tripés de conhecimento jurídico: lei, jurisprudência e doutrina. Não tem como fugir disso. O que a gente pode saber é o quanto é dosado na prova de questionamentos de lei, jurisprudência e doutrina. Nas últimas provas, a gente viu de membro, de analista, de técnico, o CESP tem colocado mais de 50%, né, muito próximo de 50% da prova, questionamentos que exigem o conhecimento do texto da lei, ou a lei seca. E eu já fiz também um vídeo aqui de como estudar para a lei seca, e eu vou deixar aqui no card também para vocês assistirem depois, para vocês terem uma ideia de como fazer esse estudo da lei seca. Mas então, já disse para vocês, a dica é 50% ou mais da prova vai provavelmente estar no texto de lei. Muita gente fica falando, professor, mas isso aí não dá pra saber direito, você tá chutando e tal, né? Não é bem assim, gente. Pensem no lado objetivo de uma banca. O que ela quer numa prova objetiva? Ela não quer ter muito questionamento, ela não quer anular muita questão, ela quer ter o gabarito mais próximo possível, o gabarito preliminar do gabarito definitivo. Então, qual é o jeito de fazer isso? O jeito de fazer isso é colocar o texto de lei, que você vai lá especificamente na lei e está resolvido. Não tem como debater muito isso, desde, óbvio, que a lei esteja vigente. Então, vão ser as leis vigentes, né, pessoal? Isso não precisava nem dizer. Mas a ideia é de que normalmente a gente está dentro da lei seca e depois a gente tem uma boa proporção de jurisprudência. E aí outra forma de fazer a jurisprudência ser objetiva, súmulas. Se utilizar das súmulas que não são controversas, é bom lembrar que existem algumas súmulas controversas, isso vocês têm que estudar e entender quais são elas, mas as que são bem consolidadas normalmente caem nas provas objetivas, e aí vocês têm que saber quais são as súmulas que têm a ver com as matérias que vão estar no edital. Enquanto vocês não têm o edital, estudem
pelo edital anterior. As matérias do edital anterior vocês vão saber as súmulas. Obviamente, súmula vinculante não tem nem discussão. Tem que saber todas as súmulas vinculantes. E as súmulas em geral, vocês vão pegar as que têm relação com a matéria que vocês vão ser cobrados na prova, e aí vocês hoje têm que se espelhar no que tem no edital anterior, e assim que sair o edital novo, reajustar os estudos de vocês para o que foi alterado comparado com o edital anterior. A doutrina nessas provas objetivas para analista quase não cai, gente. Então, minha grande dica aqui é cuidado com a doutrina para não perder muito tempo, ou melhor, para não dedicar muito tempo para a doutrina, porque numa prova objetiva ela não é tão essencial assim. E aí entra aqui uma dica para vocês saberem o nível que vocês estão. Se vocês estão destruindo lá nas questões, fazendo várias questões, indo muito bem nas questões, eu já diria que vocês têm que focar um pouco na doutrina, porque a doutrina pode vir numa segunda etapa. Na etapa discursiva pode ser questionada a doutrina, que aí é onde o examinador abre o leque de possibilidades de resposta, onde você pode contrapor pensamentos em oposição e dar a sua opinião ou conclusão técnica do porquê qual pensamento se adequaria melhor ao caso concreto que foi exposto ou à situação em que você tem que discorrer sobre um determinado assunto. Então isso é importante vocês saberem qual o nível que vocês estão. Se vocês estão acertando muitas questões, vocês já estão bons na prova objetiva. Se vocês estão acertando poucas, obviamente vocês estão mal ainda, então tem que melhorar, tem que fazer o estudo do texto de lei, das súmulas e dos informativos também. Os informativos eles servem, na verdade, como um anúncio do que pode ser cobrado recentemente, inclusive sobre jurisprudência, sobre informativos e tudo mais. Também fiz um vídeo já aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem como estudar a jurisprudência, tá? Os assuntos da discursiva, o que pode vir na discursiva? Gente, em regra, a discursiva do CESP, do SEBRASP, vai lá nos itens específicos. Então, os itens específicos, além de ter um peso normalmente maior do que o conhecimento básico, o estudo dos itens específicos também vai fazer com que vocês tenham uma capacidade maior de desenvolver maiores notas numa prova discursiva, que normalmente cai esse ponto, o ponto dos itens específicos ali, do conhecimento específico, que é cobrado numa prova discursiva, quando tem a prova discursiva. E no caso de analista da DPDF, tem que ter prova discursiva, porque o dia todo vocês vão estar fazendo redações ou interpretando o que as pessoas estão falando para vocês e redigindo peças ou até mesmo relatórios de casos e tudo mais. Então é importante ter o conhecimento específico para fazer a prova discursiva. Normalmente, prova discursiva vai cair, obviamente, direito, dentre aquelas matérias que vão ser cobradas. Hoje, vocês têm que focar nas matérias que já foram cobradas no último concurso, e eu já falei sobre isso naquele vídeo que eu já deixei no card para vocês, falando de como estudar para a prova de analista da DPDF no pré-edital. Então essa é a forma como vocês estudar. No conhecimento específico, vocês têm que focar lá, porque provavelmente vai sair dali. O que o CESP faz? Né? Como que é a prova discursiva do CESP? Normalmente eles pegam um caso ali, contam uma historinha, como se fosse um assistido sentando na frente de vocês lá no atendimento da defensoria, e essa pessoa vai contar uma história para vocês. Essa é a forma como o CESP normalmente cobra conhecimentos específicos de direito nas provas de analista. Então vocês vão ter que falar sobre o assunto, discorrer sobre o assunto. Então pode ser uma situação de violência doméstica, pode ser uma situação criminal, pode ser uma situação de direito de família que está englobado em direito civil, pode ser várias coisas de direito administrativo, de direito constitucional. A solução pode ser um direito constitucional. E normalmente não vem expresso ali sobre qual assunto o CESP está te cobrando. O que vem são subitens que ao longo daquela redação de vocês têm que ser debatidos ou respondidos.
Então, muita atenção nos enunciados do CESP, estudem as provas anteriores do CESP, para que vocês entendam o formato que essa prova é feita. Varia, mas varia pouco nas provas de analista, além disso que eu expliquei para vocês. Então, óbvio, peguem as provas anteriores, porque vocês vão ter uma noção mais ou menos do que esperar e não se assustarem lá na hora, tomarem uma surpresa, né? Serem surpreendidos com alguma coisa que não está dentro do que vocês estudaram. E agora a pergunta de ouro, né, gente? Alguma disciplina, além do que a gente tinha no edital anterior, pode ser incluída? E eu digo que pode. E não puxando a brasa para minha sardinha, mas eu acredito que se tem uma matéria que pode ser acrescentada no próximo edital de analista da DPDF, seria Direitos Humanos. Por que Direitos Humanos? O último concurso veio logo depois da Emenda Constitucional 80. Então ainda não tinha dado tempo para a instituição se adequar ao que estava disposto ali, e logo em seguida também foi feito um termo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos, falando sobre a questão de cobrar direitos humanos nas provas de analista e de membro da Defensoria Pública. Então, se tem uma matéria que pode vir aí como uma surpresa, que não havia no edital anterior, que foi o primeiro concurso para analista, provavelmente, na minha opinião, é Direitos Humanos. Eu não diria para vocês estudarem essa matéria antecipadamente, porque seria sofrer na véspera. Deixem o edital sair e se preocupem com novas matérias quando o edital sair. Por enquanto, dominem, mas dominem com força todas as matérias que já foram cobradas, e aí então, quando o novo edital sair, vocês vão ver se tem matéria nova, e se tiver matéria nova, de novo, um reajuste. Essa é a tônica do estudo pré-edital. Se basear no edital anterior e quando sair o edital novo, reajustar tudo que veio diferente. É assim, todas as pessoas fazem dessa forma, as pessoas que são aprovadas. Eu fiz desse jeito para o Ministério Público da União, para o Supremo Tribunal Federal, para todos os concursos de analista que eu passei. Eu já estudava no pré-edital olhando o edital anterior, e quando saiu o edital novo eu só fazia os ajustes, e aí são ajustes pequenos, porque você já tem uma longa caminhada aí de estudos de alguns meses já, especificamente para aquele edital. Pergunta do dia, pessoal: o que vocês acrescentariam como estratégia para estudar para esse concurso de analista da DPDF no pré-edital, além, óbvio, dessas que eu já falei aqui para vocês? Bom, pessoal, por hoje é só, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de um desses vídeos que estão aparecendo aqui. Então clique e assista também. E bora assombrar o examinador!